Questão: o Conselho Fiscal é um órgão temporário de fiscalização e possui apenas atuação colegiada. Errado. O Conselho Fiscal é um órgão permanente de fiscalização e atua tanto coletivamente, colegiado, quanto individualmente. Questão: as normas da Lei nº 13.303 de 2016 e da Lei nº 6.404 de 1976 não se aplicam aos membros do Conselho Fiscal. Errado. Essas leis se aplicam ao Conselho Fiscal, regulamentando seus poderes, deveres, responsabilidades e requisitos para seus membros. Questão: o Conselho Fiscal da Embrapa é composto por 3 membros efetivos e seus respectivos suplentes. Certo. De acordo com o regulamento, o Conselho Fiscal tem 3 membros titulares e seus respectivos suplentes. Questão: todos os membros do Conselho Fiscal são indicados pelo Ministro da Agricultura e Pecuária. Errado. Apenas 2 membros são indicados pelo Ministro da Agricultura e Pecuária. O terceiro é indicado pelo Ministro da Fazenda e deve ser servidor público federal. Questão: os membros do Conselho Fiscal são nomeados pelo Presidente da República. Errado. Os membros são eleitos pela Assembleia Geral e não nomeados pelo Presidente da República. Questão: o mandato dos membros do Conselho Fiscal tem duração de 2 anos, podendo haver apenas 2 reconduções consecutivas. Certo. O mandato é de 2 anos, com limite de 2 reconduções consecutivas. Questão: um membro do Conselho Fiscal que completou 3 mandatos consecutivos pode ser imediatamente reeleito. Errado. Após 3 mandatos seguidos, o retorno só pode ocorrer após um período equivalente ao último mandato. Questão: após a eleição, os membros do Conselho Fiscal devem assinar termo de adesão ao Código de Conduta da empresa. Certo. Isso é uma exigência prevista no regulamento do Conselho Fiscal. Questão: o Conselho Fiscal se reúne apenas quando há necessidade extraordinária. Errado. O Conselho Fiscal realiza reuniões mensais ordinárias e reuniões extraordinárias quando necessário. Questão: o Conselho Fiscal pode ser convocado apenas pelo Presidente do Conselho. Errado. A convocação pode ser feita pelo Presidente ou pela maioria dos membros do Conselho Fiscal. Questão: a documentação da pauta das reuniões deve ser distribuída com pelo menos 10 dias úteis de antecedência. Errado. O prazo mínimo para a distribuição da documentação é de 5 dias úteis, salvo justificativa aceita pelo colegiado. Questão: as reuniões do Conselho Fiscal devem ser exclusivamente presenciais, sem exceções. Errado. Embora a preferência seja por reuniões presenciais, podem ocorrer reuniões virtuais se houver justificativa aprovada pelo colegiado. Questão: as decisões do Conselho Fiscal são tomadas por maioria dos membros presentes na reunião. Certo. As deliberações do Conselho Fiscal ocorrem por voto da maioria dos membros presentes. Questão: os votos divergentes podem ser registrados em ata, mas os conselheiros dissidentes continuam responsáveis pela decisão final. Errado. O conselheiro fiscal que registrar formalmente sua discordância fica isento de responsabilidade pela decisão. Questão: as atas do Conselho Fiscal devem conter apenas as decisões tomadas, sem a identificação dos presentes. Errado. As atas devem registrar as decisões, os presentes, os votos divergentes e as abstenções. Questão: os requisitos para ser membro do Conselho Fiscal incluem critérios estabelecidos pela Lei nº 13.303 de 2016 e pelo Decreto nº 8.945 de 2016. Certo. Esses dispositivos legais estabelecem critérios obrigatórios e vedações para os conselheiros fiscais. Questão:
O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração verifica se os requisitos dos conselheiros fiscais estão atendidos. Certo. Esse comitê avalia se os indicados cumprem as exigências estabelecidas na legislação. Questão: se um membro do Conselho Fiscal não apresentar a documentação exigida, sua nomeação será mantida até que regularize a situação. Errado. A ausência da documentação resulta na rejeição da nomeação pelo Comitê de Pessoas. Questão: em caso de ausência temporária, um membro do Conselho Fiscal pode ser substituído por qualquer outro conselheiro titular. Errado. A substituição deve ser feita pelo respectivo suplente. Questão: em caso de vacância, o suplente assume a vaga até que um novo membro seja eleito pela Assembleia Geral. Certo. O suplente substitui o titular até que seja realizada a nova eleição. Questão: o Conselho Fiscal tem como uma de suas atribuições fiscalizar os atos dos administradores da empresa. Certo. Essa é uma das funções principais do Conselho Fiscal. Questão: o Conselho Fiscal não tem competência para opinar sobre as demonstrações financeiras da empresa. Errado. O Conselho Fiscal deve opinar sobre o relatório anual e as demonstrações financeiras. Questão: o Conselho Fiscal pode sugerir a modificação do capital social e avaliar planos de investimentos. Certo. Essas atribuições estão entre suas competências, sendo posteriormente submetidas à Assembleia Geral. Questão: caso descubram irregularidades, os membros do Conselho Fiscal devem denunciar exclusivamente ao Conselho de Administração. Errado. Caso a administração não tome providências, o Conselho Fiscal pode levar a denúncia diretamente à Assembleia Geral. Questão: o Conselho Fiscal pode convocar a Assembleia Geral Ordinária se a administração retardar essa convocação por mais de um mês. Certo. Essa é uma prerrogativa do Conselho Fiscal para evitar omissões da administração. Questão: o Conselho Fiscal analisa os balancetes e outras demonstrações financeiras apenas anualmente. Errado. O Conselho Fiscal deve analisar esses documentos ao menos trimestralmente. Questão: durante a liquidação da empresa, o Conselho Fiscal perde suas atribuições e deixa de atuar. Errado. O Conselho Fiscal continua atuando até o encerramento da liquidação. Questão: o Conselho Fiscal tem competência para examinar o RAINT e o PAINT da empresa. Certo. Essas análises estão dentro das suas funções de fiscalização e controle. Questão: os membros do Conselho Fiscal podem participar de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva quando deliberarem sobre temas que exigem seu parecer. Certo. O regulamento prevê que o Conselho Fiscal assista a essas reuniões. Questão: o Conselho Fiscal deve fornecer informações à União sempre que solicitado, dentro do escopo de sua competência. Certo. O Conselho Fiscal tem obrigação de fornecer informações relevantes à União quando solicitado. Muito obrigada. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!